Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar um entendimento bíblico e passar uma palavra proveitosa para a edificação de todos. Eu peço para você permanecer até o final, então vamos para o estudo. Afinal, a vinda de Jesus é como ladrão ou visível? Ou seja, ela é em secreto, como num arrebatamento secreto, como muitos dizem, ou ela é visível como um relâmpago que se mostra de uma extremidade do céu até a outra extremidade do céu. E eu nem estou considerando se você não conhece as duas casas de Israel, as festas e os profetas. Porque se você conhecer as duas casas de Israel e as festas, é impossível você crer num arrebatamento secreto. Mas eu nem estou considerando, porque este estudo vai dar para nós chegarmos ao entendimento da vinda do Senhor Jesus visivelmente, e não em secreto. Mas o que acontece? Porque existem vários textos, até mesmo do Senhor Jesus nas suas parábolas, que vai falar da vinda dele como ladrão. E também os apóstolos, os próprios apóstolos, também falou muito da vinda do Senhor como ladrão. Tais como Pedro, o apóstolo Paulo, falaram da vinda como ladrão. Essa vinda como ladrão, irmãos, ela é da seguinte forma. Ela é para não pegar você desapercebido. É no sentido de exortação, na melhor das hipóteses. Porque o Senhor está exortando para você ficar vigilante e não estar dormindo. Porque quem dorme não vê a sua casa sendo arrombada. Aí, o que o Senhor Jesus ele diz? Ele diz que você vai perder a sua coroa, você vai perder e passar a sua coroa para outro. Então, a vinda do Senhor Jesus como ladrão, ela é uma exortação e não propriamente o arrebatamento secreto, arrebatando a igreja secretamente. Pelo contrário, e muito contrário, ela é uma exortação para você não dormir, para você não estar embriagado, você não estar atento, não ter azeite de ouro. O azeite de ouro, lembra? Das 10 virgens. 5 delas não levaram botija para colocar azeite, 5 delas levaram, que é as prudentes. Então a vinda do Senhor como ladrão, ela fala de todas essas coisas para não pegar você desapercebido, porque se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. E o que acontece? Vai sobreviver a sua ruína, a tua ruína vai ser manifesta. E é fácil a gente entender como organizar na mente a vinda do Senhor Jesus. Você pode pegar nos 3 evangelhos, no sermão, naquele sermão escatológico. Tanto em Mateus como Marcos e Lucas vai ter o mesmo sermão, porém com ângulos diferentes, com alguma perspectiva diferente. O que acontece? Vamos pegar Mateus 24. Mateus 24, irmãos, ele é um pouco mal compreendido, porque muitos vão achar que ele se cumpre somente para os judeus. Ali Jesus está direcionando somente para os judeus. E em certa parte o é sim para os judeus. Mas o Senhor Jesus está aproveitando para mostrar 2 ângulos, em 2 tempos diferentes. Ele está aproveitando para mostrar em 2 ângulos, 2 perspectivas. Como assim 2 perspectivas? Primeiro, você vai ler Mateus 24, da seguinte forma: se cumprindo primeiramente com os judeus, e também no tempo dos apóstolos, claro, por causa das perseguições que os apóstolos do Senhor iriam sofrer. As perseguições, as prisões, os mártires que haveriam de ser. Então, vai contemplar todo esse período dos judeus e também perseguindo os apóstolos. Depois se levanta o Império Romano e ele começa a perseguir. Ele é uma tipologia da besta também, por causa lá do animal terrível, feroz, com dentes de ferro, que vai ser Roma. Então, a primeira parte, o primeiro ângulo do entendimento de Mateus 24 é você colocar ele no tempo dos judeus, e dos apóstolos. Depois o Senhor Jesus ele aproveita e leva para o tempo do fim. Ele não fica só lá no tempo dos apóstolos. O Senhor Jesus ele leva lá para o tempo do fim, porque ele vai falar muito do tempo do fim, ele vai falar do princípio das dores, vai falar da tribulação, vai falar também do abominável da desolação, ao qual Daniel referiu também, e o Senhor ele diz, quem lê entenda. Por que quem lê entenda? Porque lá em Daniel,
aquela tipologia do abominável da desolação se cumpriria na primeira camada de revelação, na primeira parte, né? Porque as profecias às vezes ela tem 2 cumprimentos. Então, no primeiro cumprimento se daria com Antíoco Epífanes, Antíoco Epifânio, lá rei da Grécia, né? Na parte dos Seleucidas. O Império Grego ele foi fragmentado nos 4 generais. Então, norte, sul, leste, oeste. Então, esse abominável da desolação se cumpriria em parte com Antíoco Epifânio. Mas ele leva também para o tempo do fim, porque lá tem várias frases que diz isso se refere ao tempo do fim, ao tempo determinado do fim. Então o Senhor Jesus, o que ele falou? Porque quem lê entenda? Porque a Grécia já passou. Eles estavam no período do Império Romano, que veio logo após a Grécia ter caído. Então, se o Senhor Jesus ele falou, quando vocês viram o abominável da desolação, e se o abominável da desolação, que era Antíoco Epífanes, já tinha passado, então quem lê entenda, porque isso ficou para o futuro. Então não é de admirar que muitos pastores colocam aquilo como contexto histórico somente. E você não pode ler como contexto histórico somente, e sim a história que profetiza o futuro. Então vamos começar então a ler os textos que eu separei, no qual vai ficar bem claro que a vinda do Senhor Jesus é visível como um relâmpago, que se mostra de uma extremidade à outra. Mas nesse texto tem uma revelação do Senhor Jesus que ele deixou uma frase lá que vai nos conectar com Ezequiel. O Senhor Jesus ele faz esse link para nós, ele deixou uma pista, uma referência para nós, assim que nós lermos, nós saberíamos onde estaria essa referência. E ela está em Ezequiel. Então, é camadas embaixo de camadas. Então, Mateus 24, a partir do verso 27, só 2 versos, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então vamos pontuar, né? Porque assim como o relâmpago, ele sai do Oriente e se mostra, né? Ele se mostra até no Ocidente, ele sai no Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então é visível, porque um relâmpago, irmãos, ele é um feixe de luz, ele é um clarão, ele não é algo secreto, invisível. O relâmpago ele é visível e muito visível, porque ele dá aquele estalo, né? Aquele clarão e cruza os céus, fuzilando ele de uma parte à outra. Essa é a revelação. Então, continuando. Então está bem claro. Olha, o 28 é onde que vai ter a referência para nós irmos para Ezequiel. Só que nós ainda não iremos para lá agora. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aqui, ó. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Por que o Senhor Jesus disse isso? Porque isso, irmãos, vai ser a guerra, a batalha do Armagedon, é a luta da igreja do Senhor Jesus e da sua igreja contra a besta e o falso profeta, que em Ezequiel vai estar mostrando que é Gog e suas tropas, seu exército, seu reino, e todas aquelas nações, grandes povos, com pavês, escudo, espada, guerreando, que vai guerrear contra a igreja. Então, agora, nós vamos continuar lendo do 29 ao 31, para vocês perceberem que isso se cumpre depois da grande tribulação. Isso vai se cumprir depois da tribulação. Porque até agora, se você ler, como nós não lemos o capítulo inteiro, desde o primeiro verso, mas hora nenhuma houve menção do Senhor Jesus arrebatar um povo antes. Pelo contrário, vocês vão ver do 29 ao 31, o Senhor Jesus ele recolhendo os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Então, os seus escolhidos não podem ser aqueles que ficaram na grande tribulação, vamos dizer assim,
se a igreja for arrebatada antes, e o Senhor Jesus vai no texto falar que depois da grande tribulação ele vai arrebatar, vai colher os seus escolhidos, não podem ser aqueles incrédulos, não podem ser ímpios, de forma alguma. Percebem como eles laboram em grande erro? Verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias... Logo em seguida o quê? A tribulação daqueles dias. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. O que vai acontecer? O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, coisas que estão acontecendo tanto nos profetas e nos direcionando para o sexto selo, aos quais nós já temos falado muitas vezes. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Se é com poder e muita glória, é visivelmente, não é verdade? Então, aparecerá no céu, nada secreto, o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Isso tinha que ser fácil de entender. Isso não podia ser difícil. Essas coisas não podiam estar imperando na igreja hoje como o arrebatamento secreto sendo uma verdade. Não podia ser assim. Isso é claro. Como que eles separam uma coisa da outra? Não tem cabimento nenhum. Não tem margem aqui para nada disso. Então, para ficar bem claro na questão da vinda do Senhor como ladrão, eu não vou nem ler todos os textos, mas pega aqui a sexta taça lá em Apocalipse. Quando você chegar na sexta taça, o Senhor Jesus ele vai falar o seguinte: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a vergonha da sua nudez. O que o Senhor Jesus está falando? É o arrebatamento? Ele está falando, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. É uma repreensão, é uma exortação. Então ele vai vir como ladrão para os que estão nus, para os que estão sem as vestimentas, vestimenta branca, de justiça, de linho, estão sem a vestidura de linho. Então Jesus vai vir para eles como ladrão. E para a igreja vai estar ansiando, ansiando a volta de Jesus, porque a própria igreja vai estar trocando as trombetas e vai estar derramando as taças. Porque na sétima taça o Senhor Jesus vem e na sétima trombeta o Senhor Jesus vem, como diz o apóstolo Paulo, no ressoar da última trombeta vai acontecer o mistério, Os mortos vão ressuscitar, transformação de corpos, Mortos ressuscitando e ressuscitando com o corpo glorificado, e os vivos tendo os corpos transformados. Então, na sexta taça, o Senhor Jesus ainda não veio. Ele diz que vem como ladrão para que eles possam colocar a sua casa em ordem e para não deixar que o ladrão arrombe a sua casa e sobrevenha a ruína sobre a sua vida. Então, esse é o entendimento. Agora, nós vamos poder olhar agora Ezequiel 39. Quando eu disse para vocês naquele verso 20, no verso 2000 anos depois. Quando eu disse para vocês no verso 28, onde estiver o cadáver aí se ajuntarão os abutres, esse verso é que vai nos fazer a conexão com Ezequiel 39. Então nós vamos ler Ezequiel 39, do 1 ao 5 primeiro. E vocês sabem que o Senhor ele vai estar contra Gog e suas tropas, contra todas aquelas nações que formam o exército de Gog. Meseque, Tubal, príncipe e cabeça de Meseque, Tubal, Tiras, Persa, Etíopes, todas aquelas nações que o lugar geográfico existe hoje ainda, porém com os nomes diferentes. Então o Senhor vai estar contra Gog. Diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe.
de rosa aqui, irmãos, eu acho que eu já expliquei num vídeo. É príncipe e cabeça, tá? Príncipe e cabeça, chefe. Porque vai nos linkar com a cabeça da besta. Cabeça da besta, que tem 7 cabeças. Príncipe e cabeça de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte, os nortes de Israel, e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda. O primeiro cavaleiro lá, o cavalo branco, tem um arco na mão. Ele é o cavalo branco. Ele simboliza também o anticristo. E farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. E a toda espécie de aves de rapina. Vamos começar a pontuar. A toda espécie de aves de rapina. A toda espécie de aves de rapina. E aos animais do campo eu te darei para que te devorem. Não foi mais ou menos o que o Senhor Jesus disse? Aqui, ó. Eu te darei para que te devorem. O que isso está acontecendo? Porque eles vão morrer em campo aberto. O Senhor Jesus vai chamar as aves, chamar os animais. É como se fosse um sacrifício que o Senhor Jesus está oferecendo para eles. Aqui no caso está o Senhor, né? Mas Filho do Homem. O Senhor está oferecendo um sacrifício para eles, para as aves, para os animais do campo. Entendeu? Se alimentarem das carnes dos poderosos, comandantes, dos reis, dos vice-reis, dos governadores, desses exércitos. Então aqui, ó, cairás em campo aberto, verso 5. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Agora nós vamos a partir do 17, que vai falar também, completar o que nós temos lido aqui. A partir do verso 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de todas as espécies e a todos os animais do campo. De novo, as aves de todas as espécies e todos os animais do campo. Ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. E comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. Ele está falando isso para as aves, tá bom, irmãos? Ele está dando esse sacrifício para as aves e os animais, que vão venerar, passar o verão sobre eles. À minha mesa, vós os fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Porque o Senhor Jesus, ele vai vir, vai sair destruindo tudo. Ele vai destruir o império, esse império aqui de Gog, que lá vai ser a besta. A besta e o falso profeta também vai estar. Porque nós vamos ler agora, Apocalipse 19, né? Nós vamos ler Apocalipse 19, que vai falar da mesma coisa, vai ser a mesma cena, porque vai ter um anjo que vai subir do lado do sol. E ele vai fazer guerra contra a besta e o falso profeta. Então vamos continuar aqui. Apocalipse 19, a partir do verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Então ele está dizendo para quem? Aqui, ó. Falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Dizendo, vinde,
Reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então esse exército a gente vai entender que é a igreja, porque a gente começou a partir do verso 17. E essa informação ela vai estar desde os versos, do primeiro verso, quando a gente começa a ler todo o capítulo 19. Aí vai estar falando da igreja, aqueles que seguem o Senhor Jesus, que receberam a vestidura de linho branco, que são os atos de justiça dos santos. Então é a igreja. Esses exércitos que vai estar com o cavaleiro do cavalo branco, o verdadeiro, cavaleiro do cavalo branco, é o Senhor. Verso 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. O falso profeta é a besta da terra, de Apocalipse 13. Aquela besta que tem 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Essa é a besta da terra, que seduzia os homens, para colocar a marca, adorar o nome, adorar a imagem. Então, olha para você ver. O falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, irmãos, perceberam como, num contexto, tem várias camadas de revelações? Nós vimos que a vinda do Senhor como ladrão é uma exortação para você ficar vigilante, para você vigiar e não deixar que o ladrão roube a sua casa, não tome a tua coroa, e que a vinda do Senhor é visível como um relâmpago. E daí a gente foi ver que o Senhor Jesus ele não deixou aquela frase solta, onde estiver o cadáver, ali ajuntarão as aves, os abutres, aves de rapina. O Senhor não deixou aquela frase solta ali. A gente tem que conhecer as profecias de uma forma panorâmica. Para quê? Para quando a gente vê e se deparar com frases como essas, o Senhor Jesus ou os apóstolos estão nos conectando com as outras partes da Escritura. E assim você recebe a revelação. Então, o estudo de hoje era esse. Eu agradeço por vocês terem permanecido até o final do vídeo e até o próximo estudo. Shalom!